Om Shanti. Om Shanti. Sejam todos bem-vindos para a série Valores para a Vida, episódio número 100, sobre suavidade e gentileza. E como sempre, antes de começarmos, vamos ficar uns minutinhos na lembrança do Divino Supremo. Welcome all of you. Então sejam todos bem-vindos. E como vocês viram, estamos a dedicarmos esse episódio ao nosso querido e respeitável Niver. E agora ele está como um anjo entre nós, porque ele deixou o seu corpo físico. Esse episódio, suavidade e gentileza, adapta-se muito bem a ele. Ele foi sempre muito bondoso, gentil. Então, somos afortunados de ter dois Raj Yogi sêniores conosco. A irmã Carla, diretora de Peace Village, e a irmã Cláudia também de Peace Village, Estados Unidos. E antes de iniciarmos, apresentar vocês as duas. A Sister Carla já esteve conosco mais vezes, muitas vezes, e a irmã Cláudia a primeira vez. Então, antes de começar, na verdade, esse valor não é muito falado. Ter um coração suave, ser gentil. Então, a Sister Carla, a irmã Carla, ela é doutora, é professora espiritual por paixão. Foi educada na Índia. Eu não percebi bem alguma coisa com relação ao bem-estar e os valores do mundo que se reflete aquilo que a Brahma Kumaris se dedica. E nesse momento ela é diretora do centro de Peace Village, um centro de retiro. Está envolvida em muitos projetos da Brahma Kumaris. Em alguns deles, por exemplo, que ela já esteve, cooperação global para um mundo melhor, 1 milhão de minutos de paz. E ela extensivamente está envolvida em abordagens integrativas ou integradas em todas as causas conectadas com a doença, mas não apenas, como é que eu vou dizer, de origem física, acho que seria melhor assim a tradução. Ela também está ligada à Associação Ponto de Luz. E sinta-se bem, seja bem, sinta-se bem. E a irmã Cláudia, outra yogi sênior de Peace Village, 30 anos a trabalhar como investigadora. Professional qualitative research insight specialist. Não percebi quais são as especialidades de espécies, acho eu. Não consigo perceber bem. Assim como as palestras e conversas, ela vai colocar algumas questões para vocês refletirem. E ela tem isso de fazer congregar as pessoas para estar comprometidas, quer a nível do amor e quer na própria essência do eu, para resumir aquilo que ele disse. Há cerca de 26 anos é uma praticante regular de meditação. E ela tem essa aplicação do Raja Yoga para transformar a vida. Acho que é um projeto isso. E ela explora e experiencia
através das experiências, ou seja, através da, como é que eu vou explicar, das partes mais profundas do Raja Yoga, por assim dizer. E agora eu vou apresentá-la em forma de um poema. Então, apesar de ser uma diretora, a irmã Kala comporta-se com muita facilidade. E o que acrescenta a irmã Cláudia ao responder sempre com uma atitude de suavidade? Ambas gerem a dinâmica fotovoltaica com o máximo de cuidado e amabilidade de Peace Village, o que dá aos visitantes a sensação de união. Elas ensinam através das suas ações como praticar a unidade, de lidar uns com os outros, utilizando a virtude do perdão. E na vida estressante de hoje em dia, que de outra forma está repleta de esquecimento, elas trazem a solução do Raja Yoga com uma imensa profundidade, que nos ensina como desenvolver o bem-estar mental e ficar longe dos vícios da vida que nos leva à doença, dando assim às nossas vidas a tão necessária fragrância de frescor, para que possamos então ganhar o estatuto de sua santidade e alteza. Então, sejam bem-vindas e temos a fortuna de no episódio ter vocês as duas nesse episódio 100. Supostamente iríamos ficar por aqui, mas vamos até o episódio auspicioso número 108. Obrigado, Dr. Manoj. E também, desculpa. Vou pedir então a Cláudia de Vancouver por dar as boas-vindas oficiais para vocês. Om Shanti, bom dia de Vancouver. Eu sei que vocês também em Nova York é de manhã, então é um prazer ter vocês as duas conosco hoje. E comemorar 108 episódios não é uma coisa fácil, é um desafio. Às vezes as pessoas não estão disponíveis, não podem vir. Mas estamos aqui hoje muito felizes e a fortuna de ter vocês as duas conosco. Então, na verdade, olhamos sempre para a irmã Kala, que ela é tão suave quando ela fala, e também é muito gentil. Eu não sei se é outra Cláudia, mas veja pelo rosto dela que também ela tem as mesmas qualidades, e estamos... Ou seja, vamos ver o que é que vocês vão nos dizer, o que passa na vossa mente quando vocês falam de trazer essa suavidade e gentileza quando vocês falam, principalmente quando vocês conduzem retiros. Isso não é uma coisa fácil. Há muitas especialidades que se cruzam, mas vejo vocês sempre estão aí de forma muito gentil, com esse barco do retiro, de forma gentil, sempre a falar muito suavemente. Então temos que aprender esse valor, como é que vocês, ou como é que nós podemos aumentar isso nas nossas vidas. Então eu queria dar as boas-vindas para vocês, com essas flores, essas flores coloridas. É mais uma pequena flor para o nosso jardim. Então, muito obrigado. Really appreciate that. Yes. Apreciamos muito isso. Muito obrigado. Obrigado. Então é uma honra estar aqui e aprecio muito e também ter o Manoj ter falado sobre uma forma de poema muito bonito e essa analogia do barco. Eu também gosto muito dessa analogia, mas como o Dr. Manoj estava a partilhar, uma das coisas que eu gosto de trazer numa congregação é essa oportunidade de se tornar-se consciente e completamente presente. E então, antes de começar, eu vou convidar apenas se tornar consciente sobre esse espaço que estamos juntos. E isso é uma prática conveniente, que isso é outra área
que eu aprofundei nas minhas explorações espirituais. E foi assim que surgiu essa, de ser investigadora, de fazer as experiências. Mas primeiro, então, trazer nossa atenção e criar nesse contentor, mantermos todos completamente presentes em segurança e abertos, com sentimento de pertença, e mais uma vez guiar essa atmosfera de confiança. E é maravilhoso estar com esse mundo inteiro. E imagina que estamos para além dessas caixas do Zoom, mas imagina que estamos todos sentados em círculos, todos juntos. É como se fossem as contas de um rosário. Então, convido que vocês tenham esse momento para olhar para o seu próprio espaço físico e apreciar onde você está sentado na sua própria sala, sentado no corpo enquanto um ser vivo que está a dar vida a esse corpo. Estamos todos sentados em círculos, em círculo. E como parte disso, criar um campo de relação. E são como alguns ingredientes para aumentar a qualidade no nosso tempo juntos. Então, aqueles que quiserem abrir as câmeras, podem abrir. E tentar afastar-se também de qualquer outras distrações. E esse é um espaço onde nós podemos aprender, escutar, interpretar. Não temos tentado corrigir ninguém. Essa é uma forma de escutar e estar atento a esse círculo. Ter uma mente aberta. E permitir que essa frescor, essa novidade surja. E esse é o espaço onde nós honramos essa confiança, mas honrar, como foi dito, alguém pode escrever no bate-papo. Então, esse nível de positividade elevado, estar apenas concentrados em nossas palavras e nas nossas ações. Então, estamos aqui juntos com a vossa permissão de estarmos como as pessoas concordam com isso, podemos só fazer esse sinal de positivo. Ok? Então, outra coisa que nós gostamos de fazer é escutá-los, por assim, a partir do bate-papo. Vocês podem colocar as suas palavras. Então, se quiserem escrever de onde é que vocês são, ou seja, e apenas em uma ou duas palavras, qual é a sua situação atual? Como é que vocês estão a se sentir neste momento? Então, escreverem no bate-papo. Onde está? Qual é a sua condição atual? E como é que você se sente neste momento? Se quiserem escrever em português, também podem escrever em português, que eu posso traduzir se for o caso. Conforme as pessoas vão partilhando. Obrigado. And we're going to talk about
maybe experience. Yes, first Então vamos falar com a Carla. Om Shanti. Experiências. Om Shanti, bom dia, boa tarde, boa noite. Ou seja, bom fim de tarde, uma boa noite. Então, mais uma vez, um privilégio, a minha fortuna de estar nesse belo programa e olhar para os meses, anos e sentir como isso é um programa que é uma maratona, E é claro, toda a equipa, mas o Dr. Manoj, daqueles que estão manter esses 100 episódios, e é auspicioso e afortunado de ter lembrado de nós para convidar para participarmos desse programa tão auspicioso e também de termos a lembrança do nosso irmão Niverbai, que isso é agradecer também ao irmão Cláudia pela apresentação e a outra Cláudia também aqui do Centro de Retiros e através do oceano, através dos ecrãs dos computadores, nós podemos sentir esse sentimento que é criado ao longo dos meses e anos, tantos valores e virtudes, tantas coisas se podem fazer com isso, mas quanto mais você vai mais profundo, você mais pode ver como as coisas podem ser profundamente. E nós vamos cavando profundamente nessas águas profundas das virtudes. E aqui está a virtude da suavidade e a gentileza, que é o que vamos falar hoje. Então, a minha primeira impressão desta qualidade ou valor da gentileza e suavidade, a ver da minha perspectiva pessoal, é claro, é natural. Em outras palavras, é uma forma de ser, ou forma de estar. E para nós experienciar completamente na nossa vida, eu penso que é importante para nós ter essas qualidades de suavidade, de gentileza. E eu digo isso porque há muitas qualidades e valores que podemos pensar que nós precisamos, tipo, fazer com que eles cresçam e cultivar e que eles fiquem frescos, mas para mim, quando vem para a gentileza, é algo que tem que crescer desde o início. Em outras palavras, é como se a semente está lá. E é claro que eu não estou a dizer que eu fui sempre assim, mas talvez é uma parte natural da alma, o sanskar, da forma de ser, mas aquilo que eu sinto que tem sido importante para mim ao longo dos anos, especialmente desde que eu comecei a explorar a espiritualidade, a meditação e a aumentar a minha vida espiritual, eu vi que todas essas qualidades têm que ser refinadas, espiritualizadas ou, por assim dizer, até divinizadas. Porque elas podem ser interpretadas de uma forma errada. Mesmo a gentileza, ela pode ser feita de uma forma ao contrário. Então, aquilo que eu aprendi ao longo dos anos é que é a base espiritual para estar sempre erguida e para ser nutrida. E precisamos, então, dessa luz do sol espiritual, do divino, do supremo, que pode, tipo, reforçar as qualidades de uma forma espiritual. E é claro que vem da minha imagem, quando falamos suavidade e gentileza,
Yes, of course, some flowers can be very Então, delicate as and very, flores, às vezes as flores são muito delicadas, as flores, tipo, não me toquem, mas as flores podem ser muito even when they are fortes, plucked from the plant, they can still be quite e mesmo quando é tirada da planta, ela pode durar bastante, impression of that inner strength and e beauty. isso faz uma impressão da nossa força interior e beleza. Isso é que vem na mente. Has been Uma flor growing from a very, que very cresce strong roots, or com strong raízes fortes, uma planta forte, e, portanto, tem uma base forte can do a lot to beautify e the world, pode fazer tanto para dar beleza ao mundo, dar beleza ao ambiente, to the whole community, e family, é claro, para toda a comunidade, of família, course, the whole world. e é claro, para o mundo inteiro. But yes, it's a Mas quality sim, that I é uma qualidade, it's a quality that I very much acho que eu partilho, foi o que ela disse, acho eu, appreciative of, é que aprecio natural way, but it's also tê-la de uma maneira natural, mas também é algo que eu vou trabalhando spiritual. no sentido de espiritualizá-la ou divinizá-la. Thank you. Obrigada. I know, I actually, when I Eu sei que first invited to this and we quando fomos heard the topic, or convidados para aqui, vi o tema, exploring together, I just eu of course, pensei, colors and embodiment. é claro, a Carla, quando eu vi que ela era convidada, é a personificação I, just to da add, suavidade e da gentileza. what comes Então são as impressões to heart for me, que vêm para mim, é que gentleness, a gentileza softness, actually, e a especially suavidade, in that sense, especialmente no sentido requires a depth espiritual, of understanding and requer uma profundidade de entendimento e maturidade. so Eu sei que, especialmente quando eu penso na minha própria jornada, this journey, spiritual journey, nessa jornada espiritual, às vezes, you know, learning new things and aprender as coisas understanding can come across e entender, like isso pode ser forceful at first, um bocadinho forçado no início. Uma pessoa diz, sort of thing. eu sei, portanto, forçar esse tipo de coisa. Portanto, Just one thing I noticed, uma coisa que eu reparo por mim mesmo é que my voice has changed over a minha voz mudou ao longo dos anos. É algo que eu senti por causa, foi assimilando a verdade espiritual e esse amor e suavizou a minha voz. Eu acho isso interessante. E houve uma pessoa que disse assim, você tem que fazer mais esse tipo de meditação porque a sua voz ficou mais suave. Então eu penso que isso é algo que tem tá mais além do que a parte do eu, são as qualidades que eu penso que é interessante explorar em primeiro lugar, e talvez antecede fazermos isso. I know that we spoke a bit earlier about Nevirbai, but is there anyone else? Well, we Mas can talk about him too, but we'll show something a bit later about him. But is there a podemos story partilhar algo no Niverbai, of mas somebody who really a história, qualities for you and para se cercá-la, uma pessoa que tenha essas qualidades e tenha tocado o seu coração e que vocês tenham assistido e inspirada. É engraçado como você trouxe esse assunto da voz. Eu estava a pensar que no meu caso, o que aconteceu quando comecei a praticar a espiritualidade, eu aumentei o volume da minha voz, porque era tão suave que as pessoas não me entendiam sequer. Então as pessoas diziam, você tem que falar um bocado mais alto. Então eu comecei a estar mais consciente disso, mas mais uma vez, eu penso que isso é um reflexo externo. Você continua a manter a sua gentileza da sua voz, mesmo tendo uma firmeza, uma confiança. Mas é muito interessante naquilo que sai da sua boca ou ao nível das suas ações, o quão espiritualizado é interior, o que move para si diferentes coisas, em momentos particulares do tempo e lugar. Mas as minhas impressões
personalities or de people personalidades ou pessoas que that tinham embodied that softness or gentleness no and corpo a perhaps suavidade in a e que natural way. inspiraram-me de uma forma natural, talvez. My own dad, right? O meu próprio He was a very pai, soft person. ele era uma pessoa muito Many suave. of you would know him. Talvez muitos tenham conhecido ele. He Ele was soft-spoken. foi sempre uma pessoa que falava suavemente. E mesmo assim, Go back to my impressions as a quando child. regresso às minhas expressões quando eu era uma criança, Was a solid character. ele tinha um caráter muito sólido. He was a very elevated person in my eyes at Era uma that time. pessoa aos meus olhos muito elevada naquela altura, So I por causa dos ideais. Então eu penso que must have stayed with me in a talvez conscious way, subconscious way. a nível consciente e subconsciente, And to hold eu tinha isso, mas por um lado, in terms of how mantinha to esses, be people, what essa you consciência elevada de como uma pessoa deveria ser, essa atitude, mas ao mesmo tempo not to go, não entrar about it or not to go, to de uma have forma the dura, wisdom to go ter a and sabedoria about it in a slow manner. para ir de uma forma mais That suave, diria eu. left an impression, although it's only retrospectively I'm thinking about this. Eu estou a pensar em retrospectiva sobre isso, dessas impressões. The time or even Na altura eu nem sequer tinha consciência, sequer nem depois, mas of course, é claro que coming into this eu spiritual, entrei nessa vida espiritual I had two e eu tive dois modelos diante de mim. Alguns de vocês podem conhecer, a Didi Morini, me was Gayatri, Sister e Gayatri. a outra foi a I Gayatri. lived with both of them. Eu vivi com as duas, na verdade. It was a stark contrast, if you may. E foi um contraste External em personality. termos de personalidade But I saw exterior. the beauty Mas eu vi a beleza and, das duas. I still wanted to E eu hold on to continuo that, a segurar esse aspecto da gentileza, enquanto more strength within it. incutir mais força Didn't want it to be interior. external Não é ser apenas na aparência externa, de ser um gentil, mas também that had a força interior que tem que ter gentleness. So I essa think gentileza. very powerful examples Então, exemplos poderosos nas duas. to be strong in that gentleness as well as to be soft in the outward expression of it. Portanto, expressar exteriormente esses sinais de gentileza e suavidade. The way as you meet people and E conforme você vai se encontrando com pessoas ao longo do caminho, Brother Nirver, assim como o irmão Niver vai remember him. lembrar dele. Again, he was E mais uma vez, ele era um homem, não apenas de um caráter, mas com uma capacidade humana muito grande. in terms of when E a nível de, soft and gentle is no sentido de suavidade e gentileza, related to a capacity. ele não está relacionado com a capacidade. And in his case, what No caso dele, aquilo que eu via tremendous é que ele tinha potential of um thinking tremendo big, potencial de pensar grande capacity even e a capacidade mesmo de, in terms of actions a nível das ações, desempenhar as ações, in a very mas não mostrar obvious way de uma forma óbvia that quality of, e manter sempre essa qualidade de entendimento, de suavidade, de gentileza. and so it was a very intriguing Então, para mim, é uma combinação intrigante thinking about him. quando eu penso How sobre ele em retrospectiva. so much potential, E so como ele tinha tanto potencial, orientedness even tantas ações orientadas, when it came out mesmo quando as coisas vinham para fora, way saíam de uma base aceitável, suave, gentil. that we can all E talvez esse era um pequeno segredo give channelize. que nós podemos saber como canalizar esse potencial de uma forma suave. So yes, Então, sim. I remember when we were talking Eu me lembro earlier, uma vez que estamos a falar antes sobre o Niver, how he was also somebody who was able to make himself como é que available, alguém you know, that I'm é capaz de ser very, tão very busy, valioso, muito ocupado, that muito ocupado, capacity mas essa capacidade interior being present
de estar presente. And I think what I'm hearing also, how you say there's like both in E quando você estava a falar, that você estava a falar do character, caráter sólido do seu pai, mas também and being a able sabedoria, ser capaz de fazer as coisas. with time, tracking É como se estivesse a seguir o drama, a seguir um caminho, por assim dizer, So e não fazer as coisas apenas racionalmente. here, Acho que é isso. um, Mas isso mas também é algo profundo, I'm trying to understand porque eu tento entender or o que é a words that palavra I know there's ou as palavras, that emerges with gentleness. porque eu sei das limitações que podem surgir a partir da suavidade e gentileza, ou seja, quais são as qualidades, There has to be heat. assim como o ouro que tem que ser aquecido, So there's a ter essa maleabilidade, ter uma flexibilidade, maleabilidade, acho que é assim que se diz, maleável, maleabilidade. As I was Então, contemplating and thinking quando eu about estava it, there was a couple of things a that pensar e a contemplar esses valores que vinham à superfície, one was, this uma palavra que veio where that comes from. é essa disponibilidade. Sense of this E mais uma vez, a forma de expandir esse momento da consciência, concept that you porque você não tem esse conceito time to meet de ter tanto tempo to rush it and you have to finish it. para você fazer algo e terminá-la. Portanto, esse sentido de expansão do tempo, And so that e gives you, então isso dá a si, so you slow down você actually, abranda in your thought process, you a slow nível dos seus processos mentais, abranda, mas mesmo assim você é capaz de entregar mais, even though you're thinking mesmo sabendo que você está a pensar menos more or less in a rushed way. ou menos de uma forma You can speak one or two sentences, for example. corrida, por assim dizer. Como é que eu vou traduzir isso? Those one or two Então, sentences. é fazer, If you have an agenda in your mind, for example, and you falar apenas duas frases. person, E se você tem uma agenda e dizer, eu tenho que dizer uma coisa para essa pessoa, como lidar com essas coisas que eu tenho para dizer, way or in a rushed way or e depois você vai dizer de uma forma muito rápida, ou talvez de uma forma própria, because you have been e depois às vezes você perde o jogo porque, accept it, não percebi, a pessoa pode aceitar ou não. Então esse sentimento de relação com o tempo que você tem, e outra coisa que eu também estava a pensar era These people that are gentle, that que essas pessoas que são gentis, que eu disse que vi, a lot of consideration. elas tinham muita consideração pelos outros. There was this sense of Elas tinham esse sentido de colocar os outros em primeiro lugar, por assim dizer. and I think you called it Eu humility. penso que você chama isso de humildade. Tão, tão forte essa presença quando entra numa sala, mas não, eles têm a consideração e a mente, The person, right? What is this person? esse amor colocar a outra pessoa, porque essa pessoa está aqui, ele ou ela, o que é que elas precisam nesse momento, o que é que eu posso fazer por essas pessoas. Então tudo tem a ver com outras pessoas. Eu sou um bocadinho assim, It's easy for me to put mas para mim é fácil myself in someone de else's colocar shoes before nos sapatos de alguém, shoe. mas primeiro tenho que ser capaz de colocar no meu próprio sapato. Against E às vezes as coisas são contra mim, não contribuem ao meu favor. E às vezes tenho perdas, lost steam in that respect. perco às vezes a estima e o respeito, mas conforme eu fui tornando mais espiritual, eu penso que verdadeiramente eu comecei a entrar cada vez mais nessa, Put others first without putting myself down. colocar mais os outros à frente sem colocar-me para baixo. Então tem uma forma de fazer, Without thinking sem about me or pensar menos em mim ou justice to myself. sobre fazer In general, I feel justiça para mim mesma. Portanto, esse sentimento do aspecto de inclusão consideration e de consideração pelas pessoas, feelings and pelos sentimentos, o estado do ser, as necessidades e por aí além. Porque isso permite, I think eu penso, your thoughts and words and que actions as to come palavras, ações e pensamentos, elas vêm na minha direção, e quanto mais or in a more a forma curativa ou a forma gentil, isso vai tocar as pessoas. É o que eu penso. You know, there's an expression, Isso é uma expressão que utilizamos
No tempo de, não percebi a expressão, no tempo de necessidade, você tem aquilo que necessita. Acho que foi isso. I think this whole thing about Então, penso que tudo isso tem a ver com putting others first, or colocar os outros em primeiro, consideration, it's also ter consideração também, mas no sentido, quando nós falamos antes, por essa capacidade it's that when you enorme, instead of ao invés de você dizer eu preciso e tudo tem de vir para mim, é mais como holding space, there's this esse espaço muito grande, essa consciência grande, seems to be more of a giving or more of a que ser mais dar, mais oferecer esse espaço come with de plenitude, connected to all qualities, but that gentleness, está conectado com todas as qualidades, mas a gentileza, feeling that we esse sentimento que nós temos tempo, como você disse, it's a patience, and I think e again, a paciência. the question that comes up Eu penso que é uma pergunta que surgiu para mim, foi how is it really a strength? I mean, we're como é not que é, a verdade, a força, que é o resultado daquilo que está surgindo. Como é que você pensa, através da sua jornada, se não mais espiritual, a prática, qual é a força que surgiu? Como é que você entrou para o resultado de ter essa força, de ter uma expressão forte da suavidade e da gentileza? I think Então, eu penso strength actually que a força, na verdade, comes from vem my confidence in the da minha confiança I think e da virtude e do valor I'm firmly rooted in that que está firmemente enraizada. because I Não é was apenas um estado de ser, taught like that. porque falo assim ou daquela maneira, mas isso surge A deeper place of what we de um lugar mais profundo que nós chamamos right? o autorrespeito. That this is my way of being, E essa é a minha forma de ser, a minha forma original de ser, and I must e eu devo cherish it, I must hold it, I must segurar isso, I must appreciate nutrir, apreciar, mas também tenho que utilizá-la. kind of a Então, esse tipo de respect about autorrespeito sobre a virtude ou valor ou sanskara, por assim dizer. what does it actually entail? What do you mean E self-respect? o que significa nesse autorrespeito é que I eu believe honro, eu acredito, and when the time e comes, quando surge um momento, can be times when it can be pode ser um momento de perguntas e desafios, even I myself will mesmo eu mesma, eu reparo que this way, não é but there may be por ser de uma determinada maneira, mas há muitos fatores que funcionam. so I don't lose Então, confidence eu não in that perco a confiança nessa virtude ou no valor assim tanto, as I mesmo que eu failure, for example. veja o meu próprio falhanço. In other É a words, melhor forma que eu estou a encontrar, have ou seja, something or get across a message. não consigo ter alcançar a meta, não sou capaz de fazer uma coisa, Then I say, então eu digo, time I talk to this na próxima vez eu vou falar com essa pessoa aggressive, com mais forte ou mais agressivo, ou o que quer que seja, but it's not about mas it's não about tem a ver com isso, tem a ver com, na verdade, outro elemento que talvez eu tenha de adicionar a essa gentileza. this confidence, Isso pode ter a ver com essa confiança, for example, essa assertividade, por exemplo, the gentle que tem junto com a gentileza. always doesn't mean that I'm A gentileza não significa can, shake me, que as pessoas possam abanar-me, etc. but the way Mas a forma carries through, the energy de carries through is still carregar essa energia da gentileza, also in a gentle tocar as pessoas de uma forma gentil, sem magoar as pessoas, create a disturbance in them. sem criar distúrbios. So just to kind of Então, é sugerir esse tipo de entendimento. from De onde é que isso surge? and what are all the energies E quais são as energias que estão misturadas dentro de mim antes que as coisas venham para fora? Então, eu tenho de fazer um bocadinho de reflexão sobre isso. to refine Então, eu penso que para refinar essa qualidade da gentileza, porque de outra forma, eu posso perder and I say a minha própria fé nisso. this anymore, I'm going to Eu já não vou mais praticar isso, vou fazer isso de outra maneira. think, so I'm going to be like that too. Então, vou voltar a ser dessa maneira como outra pessoa está se comportando comigo. Portanto, essa gentileza que também nós podemos chamar de Walking game,
como um jogo de caminhar, acho eu, qualquer coisa assim, mas eventualmente nós temos de ver como é que mantemos o nosso próprio equilíbrio, seguimos em frente. Se quiser, então, sim, o que eu tenho visto é que essa qualidade da assertividade também tem de ser combinada com a qualidade da gentileza. E também a qualidade, eu penso que você já tinha mencionado, que às vezes pode demorar mais tempo e outras vezes são esses frutos que podem estar crus. Eu não consegui perceber, peço desculpa. Uma vez estava em casa e eu lembro que o supervisor veio ter comigo e disse, naquela altura, eu sei que você é boa, mas você é muito suave. Eu não me lembro a pessoa que ela utilizou naquela altura, mas eu senti naquela altura que talvez que não devia ser dessa maneira. Isso foi antes de saber qualquer coisa sobre o eu, o autorrespeito e todos esses elementos espirituais, desses elementos de qualidade. Então eu estava quase a perder a minha fé em mim mesma. Eu estava pronta para desistir, assim como os outros. E isso para mim foi também um grande empenho. Mas depois eu comecei a aprender essas qualidades, as bases espirituais, as ramificações espirituais dessas qualidades. Então eu comecei a trabalhar em mim mesma e ver o que eu precisava mudar, as mudanças que eu tinha que trazer, as bases e as fundações fortes para essas qualidades estarem presentes ou à frente, por assim dizer. E eu acho que assim é que vamos crescendo em todos os lados a nível espiritual, mente, ou seja, não desistir, não perder essa arena, mas desenvolvê-la passo a passo. E é claro que isso toma muito da honestidade, muita autorreflexão e talvez também muitas orientações, se você tem orientações de outras pessoas, de outros guias, por assim dizer, pode ser que as coisas sejam melhores. E é claro, definitivamente, a sua conexão com o Supremo, que é aquele que é o melhor orientador de todos. É interessante porque aquilo que eu estava a escutar, que você estava a dizer, é que o que eu gosto desse estudo do Raja Yoga é que nós começamos a conhecer a nós mesmos, o eu original, que somos eternos e ficamos mais enraizados, por assim dizer. Em vez de sentir, eu tenho que essa qualidade que os outros gostem, tenho que aumentar isso para que os outros apreciem algo que eu tenho. E ao invés de ir nessas profundezas, esse lugar de quem eu verdadeiramente sou. Isso tem muito a ver com o sentido que as pessoas têm. Um é saber a mim, o eu, mas também saber os outros, que eles também são, que eles também estão a atuar. E às vezes você pensa que essa abordagem é correta, mas talvez outra pessoa não esteja preparada para escutar através dessa abordagem. Portanto, é um nível diferente. Você tem de descer ao nível dele e comunicar a esse nível. E talvez dar-lhes doses pequenas para que o corpo, por exemplo, tenha que tomar esse medicamento. Então, da mesma maneira, é o ponto que nós temos que cruzar, é o nível do que está certo ou errado, mas uma pessoa tem um nível totalmente diferente de entendimento. Então, você tem que descer a esse nível e falar o mesmo idioma, a mesma linguagem, para poder, então, ir para um terreno mais elevado. Isso também tem a ver com a suavidade. Portanto, está comprometida com essa conversa com os outros
e a nível das responsabilidades, das tarefas e por aí além. Então, entender a outra pessoa. That's beautiful. Isso é muito In that bonito. sense, because I think one of these other questions here was like, E uma why das is perguntas que estão aqui, so por que important essas in this day and qualidades, age? And I'm hearing some of that answered in what you just eu shared. percebi, People isso tem a around. ver com a idade. So one is, why is this quality really important in this day and age? And then I'm just remembering what Sister Claudia Eu was não consigo saying. perceber da forma You know, when you're at como Peace o sotaque Village, dela é so difícil. Tanto em Peace and Village, I was told it's also foi-me dito que a pressure cooker. So, I qualquer mean, coisa de uma there's two cozinheira, não aspects of percebi. why is gentleness Dois aspectos de por que a gentileza e suavidade é tão importante. I guess Mais uma vez, everybody, but everybody is eu facing penso a lot. que todos estão a enfrentar muitas coisas. Whether you are, consciously following a spiritual life, Quer você siga uma consciência de uma vida espiritual ou não, in your own awareness, que seja apenas a sua própria consciência, something so intense outside in the e lá world fora as coisas do mundo é tão intensa, happening daquilo que está acontecendo na base diária, aquilo que temos que enfrentar, in terms of environment, in terms quer em termos do ambiente, quer das personalidades, from each other and even your own self. e mesmo do eu próprio, de si mesmo. Ou seja, tudo tem essa tendência de estar a escalar Very, very fast. de uma velocidade muito rápida. Quality of Então, a qualidade da gentileza, speaking before como você estava a falar antes, é tipo slows down in a abrandar process. todo o processo. This almost gives you a E message. é como dar assim uma mensagem: está tudo bem, It's okay. está tudo bem. There's very few people in the E muito poucas pessoas no mundo de hoje em dia podem sentar world who it's okay. e que possam dizer: está tudo bem. Yeah. I mean, we can talk about whatever Porque nós podemos falar but first and foremost, um bocadinho mais tarde, it's okay. mas primeiro temos de sentar e dizer: está tudo bem. And that gives E isso dá a todos so much sense of calmness, tanto sense sentido de calma, de segurança sense of strength to go on. e mesmo um sentimento de força que possa vir, They have to come mesmo para que eles possam falar, quer seja uma queixa. okay. Let them Então está tudo bem, deixe eles dizer, fine, that está tudo say bem, it out and I que eles possam dizer, accept it without taking eu posso aceitar, speak. sem tomar isso, por assim dizer, e depois eu posso dizer aquilo que tem de dizer ou responder a isso, mas pelo menos deixar que eles This quality ponham isso para fora. Então eu acho que essa qualidade de aceitação to está incluída na gentileza também. everything as Aceitar kind of thing. We don't todos esses tipos de coisas, mas eu não tenho de entrar em conflito com aquilo que está acontecendo, com uma energia negativa que vem, por exemplo. have some kind Então, of negative energy, even e eu posso ter algum tipo de energia negativa, portanto, mesmo se eu reagir, mesmo se for um bocadinho de impaciência, some kind of arrogance, whatever alguma arrogância ou falta de alguma outra coisa, portanto, isso está apenas a somar, energy out in the não, atmosphere, but não numa energia negativa para o ambiente, mas também tudo aquilo que nós estamos a colocar para my own self, nós mesmos. it's simply E mesmo com relação ao outro, dissipated, é importante dissipar, diluir and I o máximo que puder. E pensar nessa qualidade da gentileza nice way, if é uma forma muito in a genuine way. boa de colocar na prática de uma forma genuína também. You know, it's in, when you said that, it's Quando okay você to disse que say está tudo bem, out of Daddy Junkie. isso fez me lembrar da Daddy Yankee. And it brings me back to two things. One is this, what you just said about having how Duas these all coisas, these uma, que qualities você disse ter essas qualidades feeling of acceptance. e esse sentimento de aceitação Back to what we were saying at the beginning about this capacity building. e essa sobre a capacidade to mold, but also de moldar-se, allow. And e de that's permitir, accommodating, that kind of de acomodar como um oceano hold it all. que abraça tudo. To get across one point or whatever anybody need, my point or your E a point. necessidade que cada um pode ter. But also Então eu sinto também que é permitir, we call
it's often a third thing, something new to show up. Nós And that's dizemos frequentemente algo novo que seja preciso, ou tocar algo novo, mesmo que é do divino. E acho que essa gentileza e suavidade permite isso, que os corações fiquem mais suaves. it really is about Isso é verdade, tem tudo a ver com amor. in truth. É tudo enraizado nessa espiritualidade que permite que nós respiremos. Então, eu estava a pensar, enquanto você estava a falar, o quanto é que nós temos que dar essa qualidade para nós mesmos, para o seu próprio corpo, para a sua própria mente, porque ele passa por tantos desafios, e que se nós mesmos não formos gentis, então quem mais poderá ser, certo? E então, isso é uma lição difícil, não só para mim, mas para muitas pessoas que embarcam nessa jornada espiritual. Nós sabemos aquilo que nós somos capazes, ou aquilo que nós podemos fazer melhor, mas ao mesmo tempo, dar tempo, porque há muito por fazer. Então, nós temos que ser gentis, esse tipo de entendimento e aceitação para nós mesmos, quer para o corpo. O corpo não consegue fazer tanto, a mente também, mas também dar a si mesmo o crédito daquilo que você é capaz de fazer. E não bater em si demasiado, porque você não consegue fazer mais. É claro que a sua meta é fazer mais, mas o fato de você bater em si mesmo, isso não vai fazer com que você faça mais. Muito pelo contrário, isso vai tirar a capacidade de fazer. Então, isso também é um segredo muito profundo que nós temos de aprender, de como estar conosco mesmo. E quer seja na vida espiritual ou não. Portanto, é se dar a si mesmo esse tempo e espaço de sentir, de experienciar as qualidades da alma, e que isso cresça de forma natural, sem forçar, ou seja, sem forçar a si mesmo em qualquer outra coisa. Portanto, essa é a beleza do Raja Yoga. E eu sinto que isso é verdadeiramente um chamado para nós experienciarmos o nosso eu verdadeiro de uma forma muito genuína. E essa é a única forma de crescer mais e sentir-se melhor. Como você disse isso, na verdade, de alguma maneira, essa suavidade e gentileza, na verdade, é a fundação de acomodar e também todas as outras qualidades, como você disse. Muitos nesse caminho espiritual, às vezes somos nesse caminho espiritual muito duros conosco mesmo. Isso cria barreiras, e é tão bom ouvir isso, ter esse respeito, ser bom, gentil, bondoso, suave. Não digo em sair das coisas contra a sua personalidade e da sua integridade, mas entrar nesse espaço de ser capaz de ver onde eu tenho de ir, o que eu tenho de crescer. Então, eu estava a pensar que é um bom momento para falar do nosso irmão, acho eu, foi o que ela disse. Então, vamos tomar algumas inspirações da sua personalidade, sim, um vídeo do irmão. Nem todos o conheceram, mas é um belo exemplo. As suas qualidades são um belo exemplo. Existe uma canção em Hindi. Eu não sei se vocês apreciam ou não. Quando o coração está partido em pedaços, existe uma canção. O meu coração está partido em 100 pedaços. Um caiu aqui, o outro ali.
So if that kind of condition Então, se esse tipo de condição existe, how would you enjoy life? como é que você vai apreciar a vida? Heartbroken soul. Uma alma de coração partido. Open your heart. Abra o seu coração. Broken into pieces, Se ele where is the estiver need to open? partido em pedaços, qual é a necessidade de abri-lo? Open your heart. Abra o seu coração significa que ele não está aberto. Those who still feel Aqueles que ainda sentem, open their heart. que ainda não abriram o coração, ainda levantem as mãos. Now those who have Então, aqueles opened their que já abriram os seus corações enjoying estão a apreciar hearty, loving o amor do coração company of your e a beloved. companhia do seu bem-amado. Levantem as mãos. There is a song in Hindi. Existe uma canção em hindi. What I said in the beginning. Isso é o oposto que eu disse no início. It's a beautiful romantic song, É uma canção romântica muito bonita, but very close to mas spirituality. muito próxima da espiritualidade. दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है, दिल एक मंदिर है. Sometimes Às vezes, we block, nós bloqueamos, we shut the door, nós fechamos a porta, His love flow. não to deixamos us. que esse amor flua para nós. So when we think of Então, quando nós pensamos em abrir o coração, what is the first thing required, qual é a primeira coisa necessária? you can open your heart Vocês only, podem abrir o seu coração apenas, even in Lokik life, mesmo na vida only when lógica, you trust someone. apenas quando vocês confiam em alguém. Without trust, Sem confiança, no one opens one's heart. ninguém abre o seu The coração. first requirement Então, that I feel is o primeiro requisito que eu sinto é complete completo, trust. completa confiança. In other words, we Em always outras say, palavras, nós dizemos fé. A fé está lá. 99.999 99,999% das pessoas têm fé em Deus, but they don't have trust mas eles não têm a confiança that God can take care of que their, Deus pode cuidar dos sentimentos deles. God can bestow so much love. Deus pode doar tanto amor. Yeah, Sim, of course, very, very inspiring and é claro que isso é muito tocante, inspirador, especial, porque nós conhecemos a sua personalidade he shared was quite, e tudo aquilo que ele partilhou, eu penso que foi muito profundo. that's the way he spoke to us. E isso é a forma como ele falava com cada um de nós individualmente. Aquilo era uma aula, mas ainda assim, To mesmo quando ele falava one, em um para um, such a feeling of era um tal sentimento de conectividade, care and de genuinidade, de compaixão, to make up that quality of gentleness and e que todos nós really, really appreciate apreciamos essa qualidade da suavidade e generosidade. for A minha fortuna, a nossa fortuna, por conhecer tal personalidade e de ter interagido com essa personalidade inspiration from e tomar inspirações that. de alguém dessa maneira, ou alguém igual a ele, por assim dizer. Right. Então, I think we'll invite in Manoj. penso então que agora é o momento de chamar pelo Manoj. Muito obrigado. Questions.
Temos aqui algumas So, perguntas. I'll just read this quote because it's very Eu vou ler essa the frase, question which I'm going to ask you all is closely related to that. está muito So it says, próxima such ou people relacionada. are not fools. Há pessoas They que não need têm o coração to aberto e não são plenas, again and again, mas because eles they esquecem dos outros. Não percebi. the softness, the value goes a Eu lot penso que a suavidade vai muito bem com ser duro as Sister Kala e não was ter um coração mole ou suave, por assim dizer. And the other quote which I Então, would outra like to say is frase that be soft, do not let the world é make que you seja hard, and do suave e o mundo não falar com que você seja. and do not let the Não. bitterness steal your sweetness. Now, why Não I'm deixe que a saying this is amargura roube a sua doçura. Kumaris, we have this slogan. Na Brahma Kumar nós temos esse slogan: Speak gently, fale and suave, people that speak very sweetly as well. So gentil it can be very tough. e doce também. Here is being asked that you all are speaking about this softness Vocês and falaram sobre a gentleness. suavidade, gentileza, Nowadays, e vejo que as pessoas hoje em dia gentleness. So Mhm. I really know someone's intention. Is it for fooling me or are they really genuinely soft? aí, And it's very difficult se isso é genuíno ou não, porque é difícil, como vocês estavam a dizer, So maybe Sister manter Claudia esse hábito. Talvez a irmã Cláudia possa começar preciso e depois vamos alternando uma a uma. Hearing the question is that there's Então, a pergunta que eu one who escutei, may act gentle, alguém que pode atuar gentil e suavemente, mas não é essa a intenção por detrás. I don't know, it's from the experience I've had. Eu não and sei, I mas think a partir da experiência, in this role of being Talvez- called to convene a lot of conversations, por estar em muitas conversas, when a relational space is created, like what Navirbai quando said, esse in terms of espaço é criado, then, confundido a nível da other confiança, pelo nível, defenses, então há outras the defesas. quality of, Então, a qualidade maybe can come across. genuína que So, I surge, mean, the only thing that comes across penso que a última coisa certain cultural, even in the US, in certain parts of the country, é where saber que é there's cultural, mesmo nos Estados Unidos, polite, alguém pode ser muito educado apenas, mas outros motivos que estão por detrás. Mas pessoalmente eu tenho experiências, eu lembro de já ter falado sobre isto, It sometimes can come across artificial e as coisas às vezes parecem ser um bocado artificial, conversation, Kala. mas ter essa conversa. Yeah, I'm looking at it from Eu estava a olhar in terms of em dois pontos a show of softness, que alguém possa colocar-se nesse chapéu de suavidade about someone else putting on that e outros podem colocar-se worry too much because nesse papel. Não precisa se preocupar muito, porque podemos estar focados apenas em nós mesmos. Então, no meu próprio caso, isso pode acontecer porque você sabe que é uma qualidade que uma pessoa tem de incutir and you try hard. I e mean, você tenta fazer isso de uma forma dura, por assim dizer. you try, you know, E você tenta, mesmo não conseguindo sempre. yet you're Mas mesmo assim, some kind você of continua things or a ter sentimentos negativos deeper than your external way of expression. e a sua forma profunda de expressão, e isso surge. Vibrations, you can't Quer as vibrações, feel it. as pessoas vão sentir isso. But yet at the same time, Mas mesmo assim, ao mesmo tempo, eu sinto que we shouldn't give up our nós não efforts deveríamos desistir dos nossos empenhos to embody that quality. And the only way I e feel tentar incorporar essa qualidade honest and genuine, ou personificar. inculcating Porque a nível, any quality for qualquer qualidade genuína de se practice incutir also. tem a ver com a prática daquilo que nós dizemos de consciência da alma. When we Então, é apenas quando nós entremos em contato profundo com o eu original, minus all the situations, minus all the people, minus all the stories, you know, todas just as me histórias, as pessoas e whoever as situações, o que é que eu sou, quem eu sou. original E eu posso experienciar algumas dessas qualidades da alma, that I am, then I think aquilo que eu sou. Então, eu penso que muitas dessas qualidades, elas vão fluir através dessa experiência, quer seja da paz ou do amor ou o que quer que seja. Então, o que estou a dizer quando eu digo a linha base da minha experiência, you know, I have experiência espiritual é de que I am
é experienciar quem eu sou, minha verdadeira natureza, quais são, e essa é a prática. Essa é uma prática contínua. Não é apenas de 2 dias, mas quanto mais eu posso ser eficiente em criar essa consciência de quem eu sou e atuar a partir disso e falar disso, eu penso que as pessoas também vão sentir. E as pessoas, ou talvez eu vou sentir maior essas virtudes a nível da interação. E que as pessoas podem fazer, o que é que eu posso fazer? Mas também apanho isso no sentido das frases que o Dr. Manoj disse, dessa qualidade do perdão, que nós não falamos na nossa conversa, mas também acho que essa é uma qualidade importante de largar, esquecer, perdoar, isso também é uma qualidade importante de construir nesse caráter da gentileza e da suavidade. And it also, it makes me think too Isso também faz me pensar, that focus on the self and to be de honest. focar no eu, de ser honesto com o eu, And I e de ver, every soul eu penso que todas as almas possess their original gostam de apresentar as qualidades originais que would want to gravitate têm. and then that also if E we're lacking também, something, then we can draw se falta algo, in the source that's always podemos atrair isso através do Supremo. there in terms of Estamos a pensar nisso. don't give up on our efforts. A nível do amor, como você disse, não desistir dos nossos empenhos, ser genuíno com o eu, ourselves. estar focado no eu. Então, mais uma vez, eu sinto que Says something about spiritually algo sobre a espiritualidade que cresce rápido, mas present and gentle está mais gentil internamente with each other. conosco mesmo e quer com os outros. So, we were speaking about gentleness and Vocês estavam softness. falando sobre gentileza e suavidade. For Brother Nirvair as well. Com as outras pessoas falando do irmão Niver, As well that mas another word which sobre o eu. value which comes very closely O outro with it is valor easiness. que é próximo é ser fácil, ser suave com o eu. When we become Mas às easy with vezes the self, we tend to nós ficamos into fácil, mas temos a facilidade de cruzar a linha e ser complacente. being easy nature. Então a diferença de ter essa natureza fácil e complacente Like there's always we say a thin line between self-esteem and ego. é como a autoestima e o ego. Complacency and easiness for the self. Yeah, I can speak to it in terms of the spiritual efforts, for A example. nível do empenho espiritual, por exemplo, Don't be harsh on yourself or don't não force. seja duro consigo mesmo, não force, não bata em si próprio. We Mas do have, for example, nós temos esse exemplo a routine of the day, right? da rotina do dia, Meditation in the morning, meditação de manhã, spiritual depois algumas in the aulas, um empenho espiritual, and then e a seguir, an important part of it also uma parte importante também é no final do dia, acessar a si, ou acessar a si mesmo, on how um certo tipo de verificação de como eu estou a fazer as coisas, como eu estou. Então eu sinto que todos it's about their podem levar um bocadinho sério a nível do seu progresso espiritual. Isso também é uma parte importante. keep an eye on Manter esse olho what am I one is how I'm performing out de there, como eu estou a desempenhar, efforts mas também a nível do empenho para melhorar o que eu estou a fazer, to kind of not slide back. para não voltar àquilo que eu estava antes ou era antes. Excuses. Portanto, às vezes há desculpas e voltamos para trás. E uma coisa importante para mim Back on my é não voltar atrás dos meus empenhos. in terms of how I Isso pode acontecer goes out, como as coisas estão a acontecer, por causa das situações mudam, por coisas diferentes. Mas, em termos da minha atitude interna, em direção aos meus empenhos e ficando melhor, o que é que eu estou a segurar na minha mente? Está se tornar mais ok sobre isso, forget it about it, esquecer sobre as coisas, sobre isto, more very
ou fazer, about it or what sou muito estressada com relação a, portanto, qual é a atitude que eu tenho nos meus próprios empenhos? important Então, eu sinto que isso é importante, to do with my relationship aquilo que eu tenho que fazer com relação ao relacionamento com alguém. of this person. I really don't care, right? Eu, por exemplo, não quero saber dessa pessoa, portanto, às vezes as coisas chegam a esse ponto. That's very good. Então, isso não é uma posição muito boa Always de terminar. Portanto, feel better, even if the other person is sentir, not doing sentir-se bem, mesmo que outra pessoa não seja boa, mesmo que o relacionamento não está funcionando como deveria, mas mesmo assim, eu ainda posso own effort. ainda resolver isso com meus próprios empenhos My sense e regressar ao meu sentido de quem eu sou, and que eu estou num corpo express. e o empenho daquilo que eu tenho de expressar autenticamente. Então, eu penso que, A game after mais uma vez, depois de tudo isso, mas quanto mais honesto e sincero eu for sobre fazer melhor, eu penso que o que é bom nessa série dos valores para a vida, é especialmente, são 100 valores, eu penso, quem tenha feito essas 100 sessões, não é apenas fazer e gastar algum tempo online, penso eu, mas eu sinto que todos estejam interessados genuinamente em cuidar do seu próprio progresso. Então, se você estiver a fazer isso, ou parte disso, é um tipo de autoverificação e dizer como é que eu estou, qual é a minha atitude para comigo mesmo. Você pode partilhar por essa sua própria experiência, como ter esse equilíbrio de ser suave, porque às vezes há uma disciplina. Se você não, por exemplo, um paciente, às vezes não quer tomar um comprimido, um medicamento, então como ter esse equilíbrio? Se vem desse sentido do cuidar, então ser gentil, como já mencionei antes, isso é uma qualidade que existe, e nem ter medo de dizer algo para os pais, ou aquilo que estavam esperando que aceitassem, mas então quando você entra nesse lugar de cuidado genuíno, você sabe que é melhor para a criança, para o filho, que eles não estão fazendo a coisa correta, então você tem de vir desse espaço de cuidado e compaixão, e gentilmente ou não, isso vai se tornar secundário, porque se é um cuidado verdadeiro, então eu penso que se você tem a qualidade da gentileza, isso se torna natural. Mas com relação ao relacionamento entre o médico e o utente, a qualidade principal é o cuidar. Então eu ponho o cuidar em primeiro. Então aquilo que eu acho que é importante nesse caso é que eu tenho de comunicar para mostrar que eu verdadeiramente preocupo-me a nível de cuidado e ter a certeza de que eles estão a escutar. Então eu tenho que fazer, é claro, de dizer de forma mais assertiva, levar mais tempo para explicar o porquê. Talvez haja algo mais que eu faça fazer para que o meu ponto surja, porque eles podem não entender, né? Então, eu posso dizer para fazer alguma coisa e eles estão a resistir, porque não há um entendimento. Então, levar tempo para explicar para eles, e eles vão escutar e talvez vão entender e seguir o que tem que ser feito. Então, eu penso que esse elemento do cuidar, explicar comunicação, na verdade, tem que mostrar a minha comunicação, ter tempo para comunicar o que é importante, e isso é importante para eles. E eu sinto que, da minha experiência, a minha experiência prática, quanto mais espiritual, eu terminei por levar mais tempo ao falar, comunicar e cuidar. E por que que eu estou a dizer aquilo que estou a dizer, ou por que que é importante eles seguirem essa medicação, ou o que quer que seja. E eu penso que, para adicionar a isso, a nível da intenção, eu posso olhar para mim mesmo, quais são as minhas intenções e dizer o quão genuína ela é, e apenas quando eu tenho
esse espaço que eu crio, esse espaço para mim mesma. Então, esse sentimento de que a disciplina e é como uma estrutura, uma disciplina espiritual. Quando eu ouvi aquilo que você estava a partilhar, Sister Carla, esse cuidar está ao redor do que é mais benéfico para eles e não para o eu, não tem a ver comigo. Então, ter esse tempo para eles, como você disse no início, ser capaz de sintonizar o que é preciso numa situação e também tem a ver com essa firmeza, mas não ir para ser dura. E acho que nessa jornada, haver um profundo entendimento do eu. Então, um exemplo dessas qualidades é quanto mais você sente que eu posso estar tipo de pé nessa rocha e não preciso ir cruzar para essa dureza da forma como eu estou, porque existe uma rocha por baixo. Então, essa gentileza cria essa semente, essa planta, esse maravilhoso jardim onde vai crescer de forma tão bela. Então, é como cuidar das plantas, cuidar das flores. Você não vai puxar a planta assim que as flores estiverem a crescer, tirá-las do solo, certo? E ter um bocadinho mais de entendimento do paciente, do utente. Pode haver esse entendimento da agricultura, um tipo de pensamento onde isso é fraqueza. Essa é a única maneira que um doutor tem. Portanto, quer seja o paciente, ele ou ela, ser capaz de entrar no sapato delas e pensar que isso faz parte de uma abordagem que tem que ser suave e gentileza. E não é que você tem que seguir apenas esse tipo de coisa, mas tem a ver aquilo que você é e como é que eu posso comunicar e como posso convencer você a fazer o que é certo fazer. So in the interest of time, I'll just take two more questions. I know our time is up. Sorry for that. O tempo está passando, mais duas perguntas. Advantage of so many of these sessions, and she says, as we were discussing that Como values você really, falou sobre os valores, workshops and the episodes give me a chance to look cada into myself. episódio dá a oportunidade para olhar para mim mesmo e ela está a perguntar, nesse mundo de hoje em dia, é difícil ser suave. E quando enfrentamos situações difíceis, viver nesse espaço é uma boa ideia. Mas isso é como se afastar dos desafios. Não consigo perceber bem a questão. Mas é fácil no mundo empresarial ser suave? Talvez uma resposta rápida. Eu acho que isso tem a ver com caso a caso. Eu penso que há exemplos de como há uma energia suave, um poder suave, que é capaz de funcionar nesse sistema empresarial. Isso pode funcionar em casos isolados, mas a maior parte, as coisas funcionam mais no sistema empresarial, mas seria utilizar esse poder suave, uma abordagem gentil com os relacionamentos individuais. Porque mesmo a nível das empresas, você tem relacionamento de um para um. E então, eu penso que a abordagem também é sempre na transformação do mundo. Uma alma de cada vez. É uma coisa que a Brahma Kumari sempre diz, mesmo que você tenha a atenção de uma única pessoa, quer seja um empregado, uma pessoa do meio ou de top, não importa, mas aquela pessoa que você pode tocar, mesmo que seja apenas uma carta de uma virtude, uma música gentil, que você pode tocar na sua sala, no escritório, o que quer que seja, mas mesmo se você puder tocar uma alma
mesmo de uma forma pequena, eu penso que beginning, ainda isso é um bom início ripple effect. e ainda tem um efeito de onda. But Mesmo que você não seja capaz de ver, mas você confia no processo always be available on que está sempre disponível that spiritual através desse espaço espiritual de um para um. Eu diria assim, é claro que that you can um lugar que você pode criar experience uma experiência coletiva, now will muitas pessoas a little, agora fazem um bocadinho de time or tempo de autocuidado, they organize e themselves eles organizam-se, 15, 20 minute sessions. seja por 15 ou 20 minutos de sessões de autocuidado e coisa assim do gênero. If that Portanto, happens, mesmo que isso aconteça, door isso abre as portas, to e eu penso que isso também é bom para apresentar time tempo de qualidade, tempo de conversa, settings. e mesmo I'll nos just add, padrões empresariais. E um, brevemente, you know, eu sei que kind of theme of bringing love into the corporate world and trust in the trazer corporate esse amor no world, even using that term love, mundo empresarial, mesmo utilizando esse tempo, mesmo usando esse termo do amor, into the portanto, corporate world, and mesmo no mundo it's empresarial, not that it's impossible, and I não há think, impossíveis, sense of e eu penso que esse sentido de deixar, pelo menos para mim, esse espaço é bom criar esse espaço, não entrar num espaço de reação, ter tempo para refletir. E outra coisa, as iniciativas envolvidas, essa abordagem da Shiv Shakti e a liderança, essas qualidades de compaixão, de colaboração e de cuidado. E o mundo está a observar esse tipo de abordagem, de equilíbrios a nível dessa estrutura empresarial e de abordagem a nível da liderança. E a última pergunta, Just a one-liner answer, maybe, because we are getting, and I think talvez Sister uma resposta a nível de uma linha. someone is saying, because at Brahma Kumaris we are taught to convert humans to deities, and deities are very soft and gentle. What can I do? Então, Quick fix. Just tell me, they are saying quick fix. How can I become a deity? como se tornar uma divindade? Quick fix to become a deity. Uma resposta simples, uma frase para se tornar uma divindade. Believe that you are a deity. Acredite que você é uma divindade e você é uma. Yourself to be Apenas imagine-se ser uma divindade. at the moment, E seja no momento, and then the next moment, e depois no momento a seguir, 2 hours later e again, depois de uma hora mais tarde, outra vez, yourself as tem essa imagem de que você já é uma divindade, com essas qualidades. but just picture yourself. Então veja-se, Picture yourself. Picture ou seja, imagine-se yourself a few times a day as a deity. algumas vezes ao dia como uma divindade. And I would say, I think I would be Eu inspired diria, to say, just don't give up. não desista, Right. certo? Om Be Shanti. yourself and don't give up. That's the summary. Seja assim mesmo e não desista. Então, muito obrigado pelas respostas. Sister, E Claudia, vou então pedir à irmã Cláudia over to you. para dar os votos de agradecimento. Okay, what we want to do is just allow those to have a. Oh, sorry, I remember there's two Claudias. Esqueci que somos duas, Cláudia. I'll pass it to you. Sister Claudia. Thank you very much, Muito Carla. obrigado, So, Sister Claudia. Carla e Cláudia, Today was de estar conosco hoje. it was very nice to know Foi muito bom saber your point of view. mais sobre o vosso ponto de vista de como ser gentil e suave. Many times they tell E me muitas you vezes have some disseram que not listen to me. há almas que não escutam You have a mim to porque sou write. demasiado That's I can suave e tem que ser mais way rígida. of being. Então, é o meu estado de ser. But Então, when two boys growing up under my ter dois direction, rapazes I could see many a crescer, times eu pude ver muitas I was vezes, soft, but mesmo sendo suave, was wrong, and I used to tell my mother eu via algo I used to acontecer de touch them. mal So that means they knew that I was firm, e eles sabiam que era firme and they cannot quando estava a dizer and then e eles não podiam estar I was sad.
Ou seja, eles tinham que fazer aquilo que era dito. Portanto, eu sei que essa qualidade pode ser uma espécie da suavidade da mãe e a firmeza do pai. Temos que fazer isso surgir dentro de nós, mas sim, eu gosto também quando você disse a qualidade divina da suavidade. Gostei desse ponto. Não apenas ser suave em fazer algo, mas ser suave porque você é suave. Essa é a sua natureza. Então, foi muito bom escutar vocês as duas. Eu apreciei bastante. E agradecer também a Cláudia por estar conosco pela primeira vez. E a irmã Carla, foi muito bom tê-la conosco. Muitíssimo obrigado. Obrigado por vocês fazerem isso. Agora passar para a irmã Anu para fazer os anúncios, fotografia e depois uma meditação rápida. Wonderful session. Uma sessão maravilhosa. E alcançar essa marca de 100 da participação, parabenizar todos os participantes que estão nessa jornada, nessa perspectiva espiritual dos sêniores Raja Yogis, e que de uma ou outra forma trouxeram esses valores. E aquilo que nós sempre fazemos, daqui a uma semana, vamos ter outra vez o workshop número 100 sobre a suavidade e gentileza, com duas irmãs sêniores da Índia, a irmã Deepa e a Shreya. A primeira hora de experiências, exercícios, e a segunda hora de palestra, e o mesmo horário, 3 da tarde de Portugal, 11 da manhã do Brasil, dia 5 de outubro. E a seguir, vamos ter o retiro de silêncio sobre a suavidade e gentileza. Oportunidade, então, para verdadeiramente experienciar esse valor. Está conectado com os ensinamentos da Brahma Kumaris, mas todos podem juntar-se. Horários complicados para o Brasil e para Portugal, mas quem quiser verificar o fuso horário, mas que são qualquer coisa como as 3 da manhã de Portugal e às 11h30 da noite do Brasil. E depois vamos ter o 4º aniversário no 12 de outubro. Então vamos ter uma reflexão profunda sobre os valores. E mesmo horário, 3 da tarde de Portugal, 11 da manhã do Brasil, 12 do Brasil, porque o horário deve mudar, assim é que é. No meio-dia do Brasil. E vai ser o irmão Eric em conversa com a Ashadid, do Centro de Retiros da Índia, o Om Shanti, e o irmão Sênior Brij Mohan, que é o novo secretário, o novo diretor-geral da Brahma Kumaris. E depois a seguir, vamos ter o aniversário da série do workshop. E vamos ter a irmã Tânia, de Montreal, do Canadá, em conversa com a irmã Sharona, de Israel, e a irmã Shirin, da Flórida. E os horários, 3 da tarde de Portugal, e por isso é o que é o meio-dia do Brasil também. Esse é o nosso calendário com os programas. E aqui estão os endereços dos sítios da internet, os vídeos que estão no canal do YouTube, e as playlists em todos os idiomas, assim como inglês e português e hindi, e outros que vocês quiserem também estão lá. Então vamos agora tirar a fotografia. E eu também queria agradecer também aos tradutores e todos aqueles que gravaram, porque sem eles também não podíamos estar aqui hoje. E todos eles vêm todas as semanas, eles traduzem, alguns estão a gravar. Então agradecê-los a todos.
a equipa que está por detrás das cenas. Sister Kala definitely A mentioned. irmã Carla também já tinha mencionado. But it's the attraction to the values. I'm sure that's it within we all hold. O som falhou um bocadinho, não consegui perceber o que ela disse. Então, obrigado à equipa. E sim, The photograph with our vamos tirar a fotografia. Então, quem quiser sair na fotografia, por favor, today. abram as You can câmeras. open your video if you would like to be in the photo. Beautiful photos. There is one more page. Wonderful. Thank you, everyone. Então, obrigado a todos. Obrigado. Thank you. So let's go in the meditation. Então, vamos então para a meditação. Over to you. Om Shanti. Om Shanti. Just a few moments to Apenas alguns pequenos, poucos momentos internalize what we have para talked about. interiorizar aquilo que nós tivemos a falar And to distill our thoughts into an experience of e através dos pensamentos, das experiências, gentle da suavidade, da gentileza, personality. dessa personalidade That comes from a strong spiritual e que isso foundation surge através de uma fundação espiritual forte of who I am de quem naturally. sou eu naturalmente. A simple, beautiful, strong Uma simples, bela being of light. e forte é esse ser de luz. Simples, belo e forte. Giving life to this body. Que dá vida a este corpo, Nurturing it with qualities, nutrido de qualidades, wisdom, de sabedoria, love, de amor, compassion, de compaixão, care, de cuidar, consideration, de consideração, forgiveness, de perdão, timelessness, intemporal. just for a few moments to be in Então, this apenas state, por uns momentos, apenas estar nesse estado de ser an embodiment of these e qualities. ser uma personificação dessas qualidades. And it is as if I am now standing E é como se eu agora estivesse on a very strong foundation of em pé, self-respect, numa forte fundação de autorrespeito, holding my head high, a manter a cabeça erguida, my heart big, o meu coração preenchido and my hands free. as minhas mãos livres For embracing anyone and anything para abraçar qualquer um e qualquer coisa with the soft,
gentle spiritual touch. Com esse toque suave, gentil e espiritual. I remember that this is how E eu recordo que isso é como Deus é. and therefore this is how E, portanto, I am isso é como eu sou, as a child of God. igual a um filho de Deus. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much. Então, muito obrigado a vocês as duas por esses belos momentos de sabedoria. Obrigado, 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 Manoj e todos os outros. And best wishes for Bons honor. votos para a vossa jornada. Muito obrigada. Foi uma grande honra estar com toda a família e com todos do mundo inteiro para espalhar essas qualidades. Lovely meeting everyone online. Thank E you. foi um encontro online amoroso a todos. Obrigado.